Olá, meus amigos, vocês estão no canal Vem Contar. Sejam todos bem-vindos. Um canal que tem um apoio cultural do Cowork Come Together, espaços excelentes para você locar e fazer suas reuniões, e do Presente Arte Canecas, itens personalizados para você presentear quem você ama. Aproveita, já deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Como prometido, hoje vamos falar um pouco do livro Pai Rico, Pai Pobre. E para começar bem esse nosso bate-papo, eu inicio com a seguinte pergunta. Se você parasse hoje de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria manter seu orçamento, pagar suas despesas? E é com essa pergunta que nós iniciamos nosso bate-papo, falando desse livro, que é um dos best-sellers da área de finanças. Aí você pode estar se perguntando, será que vale a pena mesmo comprar e ler esse livro? Vale muito a pena. As descrições estão embaixo, onde vocês podem ver canais de venda e mais informações a respeito desse excelente livro. Muito bem, pessoal, então já completando quase 30 anos da primeira edição desse livro, que foi feita em produção independente, e na época as editoras não deram muita importância para esse tema, e o livro foi um verdadeiro sucesso. Como já foi dito na nossa chamada, esse livro trata de dois pais, onde um realmente é o pai biológico do Robert, que conta toda essa história, e o outro é o pai do Mike, que é um amiguinho dele. Na época eles tinham 9 anos, e aí a partir desse período que ele começa a contar o desfecho de toda essa história. E o Robert comenta que o pai dele, que é considerado o pai pobre, na verdade ele era um pai muito instruído, com nível superior, muito bem sucedido, e o pai do amiguinho dele, que ele chama de pai rico, era o pai que não tinha nenhum ensino médio. E esse pai deixou milhões de dólares quando faleceu para a família, para as instituições de caridade, então foi realmente um milionário. Já o pai pobre, que é o pai biológico dele, ele deixou apenas dívidas quando faleceu. Então, a partir desse enredo é que toda a história começa a ser desenhada, e ele traz muitas lições a respeito desses ensinamentos, dessas lições deixadas por esses dois pais. O livro ele faz você refletir em várias passagens, então ele traz muito essa questão de reflexão, além de alguns ensinamentos técnicos voltados para a área de finanças e contabilidade. O que é importante também a gente refletir e se perguntar, o dinheiro é algo fácil de lidar? Não é, a gente sabe que não é. E ele trata essa situação vinculando as lições que nós não temos em casa ou na escola. Então ele já chama a atenção para esse ponto, que as finanças não são ensinadas em casa e nem na escola. E é interessante a gente notar que de uns anos para cá, muitas instituições, muitas escolas começaram a incluir no seu currículo a disciplina de educação financeira. Pode ser que tenha outros nomes também. Então isso é algo muito importante, porque além de criar uma conscientização sobre finanças, traz também informações sobre planejamento financeiro, orçamento, a utilização consciente do crédito e várias outras informações, como talvez até possibilidades de investimento, não é mesmo? Sobre esse assunto também é importante a gente ressaltar que existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, projeto de 2024, sobre a inclusão obrigatória no currículo das escolas públicas e particulares da disciplina de educação financeira. E esse assunto viria para agregar mais informação aos nossos alunos e, consequentemente, à nossa sociedade. Sobre as reflexões, tem uma que eu achei muito interessante e vou compartilhar com vocês também. Um dos pais, o pai pobre, dizia para ele, você não pode comprar isso. Já o pai rico proibia o uso dessas palavras, porque isso travava o cérebro. O pai rico dizia que, ao invés de dizer não posso comprar isso, ele deveria dizer como posso comprar isso. E essa situação instigava o cérebro a procurar possibilidades de comprar, de adquirir, de investir. Então a gente já tem um início muito interessante a respeito desse comportamento pessoal, da forma como eu penso sobre finanças. Então isso me deixa ativo, me deixa pensando a respeito de possibilidades de adquirir determinada coisa, determinado objeto. E ele dizia para o Mike que ele deveria fazer esse treino porque a mente é o computador mais poderoso que nós temos.
Ele também fazia uma relação muito bem-humorada a respeito da utilização do cérebro, dizendo que um dos pais colocava o cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro e o outro já exercitava. E na verdade, se a gente pensar, tem muita relação com a atividade física também. Se a gente deixa de praticar atividades, de praticar um esporte, o nosso corpo vai sentindo isso ao longo de um tempo. Então essa situação pode ser relacionada com outros fatores que têm a ver com comportamento. E aí ele faz um desfecho, dizendo que a preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Nesse contexto, o ensino acaba sendo muito enfatizado no livro, principalmente nos primeiros capítulos, onde ele ressalta que executar faz com que você aprenda muito mais e que a vida ensina muito mais do que na escola. Aí o autor traz um cone de aprendizagem. Olha que interessante. E nesse cone de aprendizagem, ele ressalta pontos de 10 a 90% de aprendizado, onde nós temos uma natureza de envolvimento com esses aprendizados, que pode ser uma natureza ativa ou passiva. Vamos lá conhecer? Imagina então um cone, e bem na pontinha, no início, ele caracteriza esse aprendizado como 10%. O que seria 10%? Tudo aquilo que a gente lê. Então, por exemplo, se você for ler um livro, muito provavelmente você vai captar 10% de aprendizado, porque a sua natureza de envolvimento com a matéria lida é muito baixa. E ele considera que tudo que se pratica, você aprende mais. Dos 10%, ele passa para 20%, que é daquilo que você escuta. Então, de tudo que nós escutamos, nós aprendemos 20%. Depois, repassa para 30%, que é tudo aquilo que nós vemos, como fotografias, qualquer tipo de imagem. E esse nível de aprendizado vai subindo, chegando a 50% de tudo aquilo que nós assistimos, de tudo aquilo que nós presenciamos, uma apresentação, uma palestra, exatamente isso que vocês estão fazendo agora, vocês têm um poder de absorção de 50% de toda essa matéria. Então, comparando com uma leitura, vocês estão aprendendo muito mais assistindo esse vídeo do que lendo, segundo o cone de aprendizagem do Robert. Então, esse 50%, até chegar aos 50%, é o que ele considera como natureza de aprendizagem passiva, porque o nível de envolvimento, ou seja, colocar a mão na massa, é muito baixo ainda. Depois ele avança para 70%. Aí já há uma virada de chave, que eu saio da natureza de envolvimento passiva para uma natureza ativa. E esse 70% tem a ver com a minha fala, com tudo aquilo que eu dialogo, porque eu estou trocando a experiência. E por último tem os 90%, que é a última etapa do cone de aprendizagem, que é tudo aquilo que eu converso e que eu pratico. Lembrem, por exemplo, quem já se formou, dos laboratórios que as faculdades proporcionam no final do curso. Tem também, eu lembrei do curso de Direito, que há as representações de júri. Então isso também é uma forma de aprendizagem. Assim como outras profissões que têm simulações de aprendizagem, simulando uma situação real. Então ele parte de 10 até 90% desse cone de aprendizagem. Que interessante, não é? Mas também não adianta a gente ler, a gente ouvir, a gente praticar e não correr atrás. E aí o autor resume dizendo que não adianta ter tudo isso se você for um tipo de pessoa que desiste fácil das coisas. Não adianta você ter todo esse aprendizado se você não tem garra para colocar em prática aquilo que você conheceu. E se você não tem garra, toda vez que a vida te bater, você vai desistir. Isso porque a maioria das pessoas tem muito medo. O medo de perder é maior do que o prazer da vitória. E isso é ruim, isso é muito prejudicial. Por quê? Elas escolhem a segurança. E quem escolhe a segurança não arrisca. E quem não arrisca, não petisca. E quando a gente faz a leitura desse livro, a gente aprende também que não importa quanto você ganha, mas o quanto você conserva, o quanto você guarda, o quanto você poupa e faz investimentos adequados. E o autor vai relacionando o tema com diversas áreas. Ele fala em várias passagens sobre a contabilidade. E a gente sabe que a contabilidade traz um histórico, ela traz uma fotografia dos resultados de uma empresa em determinado período e como essa dinâmica do patrimônio vai alterando de um período para outro. E ele comenta que
Analisar os números é muito importante, porque esses números, eles trazem a história da empresa. Eles retratam o que aconteceu e o que você pode utilizar também nas ferramentas de contabilidade para fazer projeções e entender um pouco mais sobre o que se espera daquela empresa, o que se espera daquela organização, principalmente quando você tem ações dessa companhia. Para finalizar, então, esses pontos importantes destacados no livro Pai Rico e Pai Pobre, o autor considera que há um divisor de águas muito importante no fluxo de caixa das pessoas de classe média e pobre e das pessoas ricas. Enquanto as classes baixa e média utilizam o seu salário para pagar despesas, para se endividar, a classe alta, a classe dos ricos, utilizam o seu salário, sim, para pagar algumas despesas, mas também para fazer investimentos, para gerar renda. E esse é o segredo, esse é o pulo do gato, e também que responde a nossa pergunta no início do vídeo. Vocês lembram quando eu perguntei se você parasse hoje de trabalhar, por quanto tempo você pagaria suas despesas, manteria seu orçamento? A resposta é essa: por meio dos rendimentos e dos investimentos que você fez ao longo de um tempo. A gente sabe que não é fácil, mas tem que começar. E o autor considera importante relacionar 4 grandes áreas do conhecimento, o que ele define como QI financeiro, que é contabilidade, investimentos, conhecimento do mercado e legislação. Conhecendo sobre esses 4 pilares, essas 4 grandes áreas, você tende a obter mais sucesso na vida financeira. Gostaram? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!